nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um evento do 6º Salão do Livro Político, que começou no dia 24 de setembro e vai até domingo, 3 de outubro. Eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, e vou coordenar essa mesa. Com o tema Livros que Gritam, o Salão do Livro Político conta com a participação de 68 editoras independentes. E é uma realização das editoras Boitempo, Autonomia Literária, Anita Garibaldi e Alameda, e da PUC de São Paulo. Tem apoio das fundações Rosa Luxemburgo, Perseu Abramo, João Mangabeira, Maurício Grabois e Astrogildo Pereira, além da Casa Rex, das editoras do Sesc, Perspectiva e Estação Liberdade. Cursos, debates, entrevistas com autores fundamentais na defesa de uma sociedade mais igualitária fazem parte da programação. Também nesse endereço, Salão do Livro Político.com.br, vocês encontram a lista das editoras participantes e uma seleção de títulos com descontos de 20% a 50%. São livros que gritam por democracia, justiça social, contra o fascismo e a ultradireita. Os descontos estão nos sites das próprias editoras, a partir do cupom Sexto Salão, sexto em romano, salão. Esperamos que vocês gostem do debate, se inscrevam no canal do Salão, no YouTube, e difundam os livros por um mundo melhor. Essa mesa originalmente se chama Como Voltar a Crescer Após a Crise Pandêmica. Nós combinamos com os debatedores que vamos tratar o tema da economia de uma maneira mais ampla. Após superar o fascismo, nós não queremos simplesmente voltar ao velho normal que nos trouxe aqui. Então, nós vamos debater como reconstruir o país e reconstruir a economia brasileira em novas bases. Eu vou apresentar brevemente os autores, começará falando conosco, os debatedores. O Alexandre de Freitas Barbosa é o primeiro, ele é professor de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, é coordenador no núcleo temático Repensando o Desenvolvimento. Publicou recentemente o livro Brasil Desenvolvimentista e a Trajetória de Rômulo Almeida, pela editora Alameda. Em seguida, falará Juliane Furno, que é mestre e doutor em Desenvolvimento Econômico no Instituto de Economia da Unicamp, e economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre o Estado e Empresa, IRE. Por fim, o Pedro Rossi é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Foi diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, foi pesquisador visitante da UNCTAD e professor visitante da Fudan University de Xangai. É autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil e co-organizador de Economia
pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. Nós vamos começar. Cada um dos nossos convidados vai falar por 15, no máximo 20 minutos. Eu vou depois lançar alguma pergunta para eles e vocês que estão participando poderão, por chat, apresentar as vossas perguntas. Então, começando, Alexandre Barbosa, 20 minutos, 15 a 20 minutos a sua fala. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer o convite dos organizadores do Salão do Livro Político. Queria fazer uma saudação ao meu amigo Antônio Martins, a quem eu não vejo há bastante tempo. É um prazer te ver novamente, Antônio, e estar aqui contigo. E também é um imenso prazer estar com Pedro e Juliane, que eu diríamos que nós temos algo em comum, e esse algo em comum é bastante forte. Todos nós fizemos doutorado no Instituto de Economia da Unicamp, ainda que pertencemos a diferentes gerações formadas nessa casa que tem uma contribuição importante no pensamento do desenvolvimento no Brasil. Como o Antônio Martins colocou, para a gente ampliar a discussão, e quem tem acompanhado de maneira mais detida, com afinco e com profissionalismo aí, a agenda macroeconômica, da política econômica, o Pedro e a Juliane, eu vou tentar abordar algumas questões um pouco mais amplas, porque eu sei que eles vão tratar esse tema com toda a propriedade que ele merece, né? Então, ao me preparar para a mesa aqui, ao redigir as minhas notas, eu tentei trazer o debate para uma nova forma, para uma forma de olhar a economia a partir de uma perspectiva, talvez, da economia política, discutindo um pouco as condicionalidades políticas do desenvolvimento, né? Tentando ver como diversos segmentos políticos e sociais podem potencializar ou travar uma nova agenda de desenvolvimento que eu imagino que é o que mobiliza a esquerda nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Eu vou começar a falar um pouco sobre alguns artigos que eu tenho escrito no site A Terra é Redonda, onde eu tenho discutido a relação entre economia e política, e depois vou abordar um pouco aquilo que eu desenvolvi numa longa pesquisa de quase 10 anos e que foi publicada agora pela Alameda Editorial, que é o livro O Brasil Desenvolvimentista e a Trajetória de Rômulo Almeida, Projeto, Interpretação e Utopia. Né? E nessa relação entre economia e política, eu tento me espelhar um pouco aí na contribuição do Albert Hirschman, que eu diria que, junto com Celso Furtado, foram os dois grandes pensadores do desenvolvimento na segunda metade do século XX. Né? E tentando entender um pouco a relação entre política e economia nesse momento que a gente vive hoje. Né? Se a gente olhar nossos governos, né, eu falo os governos do PT, partiram, né, de uma institucionalidade política e jurídica existente e tentaram criar as condições para uma expansão econômica com inclusão social. Eu acho que, em grande medida, tiveram êxito nessa empreitada, mas havia um problema estratégico que era o modelo de política econômica, né, que era o chamado tripé da política econômica, né, do câmbio flutuante, superávit primário e superávit primário sempre agindo junto com a política de juros. Então, esse tripé da política econômica, num contexto de boom de commodities e num cenário razoavelmente favorável, pôde contribuir para essa expansão econômica que trouxe avanços sociais expressivos. Mas eu diria que a manutenção da estrutura da política econômica, desse tripé, inviabilizou uma agenda de desenvolvimento de longo prazo
e quando foi tentada uma mudança nesse modelo, que é o que o pessoal costuma chamar da matriz econômica, a gente sabe que não deu certo, e não deu certo por vários fatores, inclusive de ordem política, né? E também desde 2014 nós ganhamos as eleições, mas nós tivemos aí uma espécie de um contexto já de preparação para o golpe de 2016. Né? Então, houve uma articulação de um conjunto de forças políticas no Congresso, na mídia, na grande finança, em vários partidos, com o objetivo de derrubar a Dilma e implantar a chamada agenda das reformas. Eu gostaria de dizer que, inclusive num livro recente que o Gustavo Franco escreveu, que ele vai falar das reformas, como se isso fosse algo recente. Na verdade, essas são as reformas pelo avesso, né? São as reformas para destruir a possibilidade de desenvolvimento. E se esquece que o grande período, né, de construção de uma agenda reformista, no sentido de ampliar o desenvolvimento nacional, autônomo, com inclusão social, foram os anos 60, quando houve as reformas de base. Essas reformas têm o objetivo de destruir o Estado, erodir o consenso estabelecido na Constituição de 88, e elas são coroadas por esse crime de lesa pátria, que é o teto dos gastos. Né? E é interessante que, nesse cenário de 2017 a 2019, antes da pandemia, que a gente viveu taxas de crescimento muito baixas, mesmo com os juros começaram a cair ao longo desse período, a economia não cresce, o Estado não tem um papel relevante como ele tinha antes, e a gente vive um cenário de crise fiscal permanente. Né? Ou seja, essas reformas elas não entregaram aquilo que elas prometeram, como eu imagino que o Pedro e a Juliane vão desenvolver. Na verdade, instaurou-se uma política de terra arrasada, o Brasil virou um espaço para conquista estrangeira e para plena expansão de uma lumpenburguesia. Eu diria até que nós vemos aí um cenário de generalização da acumulação primitiva de capital, especialmente a partir da reforma trabalhista que marcou profundamente aí o cotidiano de diversos trabalhadores. Eu diria, inclusive, que isso é uma ruptura significativa na história do capitalismo, do desenvolvimento no Brasil, porque significa a morte do capitalismo enquanto um processo de acumulação de capital endógena e, por sua vez, dinâmico e contraditório, sobre o qual nós possamos atuar no sentido de elevar as possibilidades de desenvolvimento, controle do Estado, com a atuação de forças sociais que defendem aí uma perspectiva de desenvolvimento inclusiva e com capacidade de agir nesse contexto de reestruturação do capitalismo em escala internacional. Eu até me permito, Antônio Martins, no último texto que eu escrevi na Terra Redonda, eu tento brincar, na verdade é uma redução ao absurdo, né? Que na verdade o que nós estamos vivendo não seria exatamente um fascismo, mas uma lumpencracia. Né? Eu não vou desenvolver aqui o que seria esse regime político, né? Onde eu articulo os diversos lumpens, né? As diversas frações de classe, uma lumpenburguesia, um lumpenproletariado, uma lumpenclasse média. Não vou desenvolver essa questão, mas eu acho que trata-se aí de um processo de ruptura significativa que nós precisamos entender. E o que é interessante é que os nossos novos liberais, eu chamo pela perspectiva histórica, porque o neoliberal do passado era o Budan, né, que se enfrentava, a ideia era antiplanejamento, e antiplanejamento no sentido das transformações estruturais e no sentido da industrialização, né? Hoje, os novos liberais, por que eles são novos? Porque hoje a gente tem um parque industrial, nós temos uma estrutura produtiva complexa e uma estrutura social complexa, e eles querem aí uma perspectiva aí de terra arrasada, mas eles eram comportados, né? Agora eles foram substituídos pelos milicianos de mercado, que eu acho que o Paulo Guedes é o melhor exemplo disso. Mas os nossos novos liberais, os nossos novos neoliberais,
eles apoiaram a agenda econômica do bolsonarismo e hoje eles tentam se retirar de campo, escrevem manifestos e aparentemente se dão conta que esse governo das reformas, pretensamente liberal, protagonizou o maior assalto ao tesouro da história brasileira, né? Então, os fiscalistas estão destruindo, né? Então, na verdade, eu acho que a esquerda tem a capacidade de propor uma política fiscal, uma reforma fiscal responsável, né? E que gere crescimento econômico, e além de terem protagonizado um assalto ao tesouro, nós temos aí uma situação de destruição social, de desigualdade lá em cima, e desemprego e avanço da informalidade. A minha pergunta, que eu quero discutir um pouco com o livro, há espaço para uma agenda do desenvolvimento no sentido mais amplo? No epílogo do livro, eu tento desenvolver um pouco a noção, chama-se Repensando e Reperiodizando o Desenvolvimento no Brasil. E aí vocês devem estar se perguntando quem que foi Rômulo Almeida, que é o personagem, diríamos, principal desse livro, né? Eu tentei pegar o período de 45 a 64 e ver o Rômulo Almeida, o criador da Petrobras, junto com Jesus Soares Pereira, né? Tentar costurar a trajetória desses intelectuais orgânicos do Estado que pensavam o desenvolvimento nacional, estabelecendo pontes com a sociedade, né, nesse período do Brasil desenvolvimentista, tentando entender o andamento contraditório nesse período, ou seja, como as estruturas econômicas, políticas e sociais vão se alterando e como o pensamento e a prática sobre o desenvolvimento também se altera, e esses protagonistas do desenvolvimento, eles ocupam posições sociais que algumas vão se ofuscando e outras vão surgindo, né? Eu tento fazer um diálogo com o Ricardo Biechovski, o Pedro Dutra Fonseca, a Lourdes Sola, a Sônia Drive, às vezes para concordar, às vezes para discordar e tentar mostrar esse período de uma outra forma, mas basicamente eu tento mostrar como os técnicos nacionalistas, Rômulo, Inácio Rangel e depois Celso Furtado, que eu chamo de intelectuais orgânicos do Estado, tinham um projeto de desenvolvimento nacional, se digladiavam na máquina do Estado, junto com Roberto Campos, Lucas Lopes e outros, e como esses técnicos mercadistas, que eu chamo Lucas Lopes, Roberto Campos, o Glaicon de Paiva, que tem uma participação importante na formação do IPES, eles vão abandonando o Estado e fazendo uma guerra de posição na sociedade até tomar o Estado, e aí vai surgir a figura do tecnocrata, aquele que serve ao economista-rei, né? E o Estado deixa de ser um espaço onde existe um planejamento sistêmico e democrático que recua e passa a ser uma agência para lubrificar a máquina de acumulação de capital, gerando a sociedade capitalista mais desigual do planeta. A partir de 64 muda tudo, a cultura política, a estrutura social, a relação entre Estado e economia, né? O povo é julgado fora da história, né? O Estado vira um balcão ali em que Delfim Neto protagoniza aí acordos entre segmentos das classes dominantes, e a própria forma e o lugar a partir do qual é pensado o desenvolvimento se altera. É por isso que eu chamo esse período de 64 a 85 de pós-desenvolvimentismo, né? Então, na verdade, eu estou aí me contrapondo àquilo que eu chamo da ficção do nacional-desenvolvimentismo, né? Vários autores, inclusive de esquerda, trabalham esse período de 30 a 80, nacional-desenvolvimentista, como se fosse um período áureo, fantástico do desenvolvimento econômico do Brasil. Eu diria que, usando uma imagem do Walter Benjamin, isso é uma leitura que favorece, né, a perspectiva do cortejo triunfal dos vencedores, parece uma história do ponto de vista das forças produtivas, do desenvolvimento das forças produtivas, e a minha abordagem não é normativa, política, no sentido, porque não se leva em consideração a ditadura militar. Não, a questão é que depois da ditadura militar nós temos um padrão de desenvolvimento capitalista completamente diferente e que ele é erguido a partir dos projetos concorrentes e sequer se faz menção ao projeto derrotado.
Ao mesmo tempo, a partir disso, eu tentando entender o pensamento desenvolvimentista, o pensamento sobre o desenvolvimento nacional dos anos 40 e 60, eu percebi que esse núcleo conceitual do passado não era o mesmo núcleo conceitual contemporâneo quando se fala de desenvolvimento. O desenvolvimento acabou se transformando num assunto de economistas, né? E eu tive um encurtamento do significado lexical do desenvolvimento. Antes, o desenvolvimento falava de alteração das relações sociais, das relações internacionais, das relações de dependência, falava de novas formas de inclusão social, havia uma perspectiva, né, do setor público cumprir papéis para além da gestão econômica, e eu tento no livro resgatar esse papel. E, ao mesmo tempo, a partir dos anos 80, surgem novos atores, que são economistas acadêmicos, né? Rômulo Furtado, Inácio Rangel, eram economistas que atuavam, práticos, a partir do setor público. E agora é natural que os economistas acadêmicos, de alguma maneira, monopolizem a agenda do desenvolvimento, algumas vezes dando a entender que política econômica gera desenvolvimento. Obviamente que sem política econômica não existe desenvolvimento, mas diríamos que ela é quase, são outras decisões, são outros confrontos, né? E muitas vezes se esquece qual que é a utopia e, ao mesmo tempo, que tipo de interpretação eu tenho sobre essa variedade de capitalismo para lançar um projeto alternativo. Então, eu trabalho nesse epílogo com os economistas ortodoxos da academia, que eles nem sabem da história do desenvolvimento do Brasil, e tampouco sabem o que é capitalismo, porque eles trabalham com a ficção do mercado, que é útil aos interesses deles, mas também há os economistas heterodoxos da academia, com os quais eu convivo, e às vezes eu tenho a impressão, obviamente não todos, que se dá a impressão de que de 30 a 80 foi maravilhoso, porque cresceu o PIB, a indústria puxou a economia, o Brasil virou o país com a indústria mais forte do mundo subdesenvolvido em 1980, né? E como se pudesse voltar atrás, ou seja, como se eu pudesse esquecer, saltar os anos 80 e os anos 90. Né? E o que isso significou para a variedade de capitalismo no Brasil, inclusive o que a nossa passagem pelos governos do PT trouxeram, que tipo de mudanças nós conseguimos realizar e aquelas que nós não conseguimos realizar. Então, eu acho que para a gente começar a pensar em crescimento e mais ainda em desenvolvimento, nós precisamos ter um diagnóstico sobre esse período de 88 a 2016, por que nós entramos nesse buraco, né? Obviamente que houve um golpe, e obviamente que houve uma eleição que tem todos os elementos, não quero entrar nessa discussão, uma eleição super questionada, essa eleição de 2018, né? Mas não vou entrar nesse debate aqui agora, mas a minha questão basicamente é o seguinte, entender esse período de 1988 a 2016, tentando pensar as estruturas de acumulação, a reorganização do capitalismo em escala internacional, as estruturas de poder, tentando analisar o andamento contraditório dos governos FHC, o governo Lula e Dilma, é fundamental para que a gente possa compor uma nova tríade desenvolvimentista que tem que ter projeto, interpretação e utopia. A política econômica é fundamental, mas como Celso Furtado dizia, política econômica é, antes de tudo, política, né? E ela não produz desenvolvimento sozinha. Então, eu acho que é importante a gente fazer um diagnóstico, entender que tipo de capitalismo nós temos no Brasil e quais são as forças sociais capazes de ancorar uma nova perspectiva de desenvolvimento nacional. Quais são as alianças de classe que nós podemos forjar? Quais são os conflitos de classe que nós temos que comprar? E como isso se dá no curto, médio, longo prazo, mas especialmente tentar entender que não dá. Muitas vezes eu vejo economistas falando: nós temos uma desindustrialização, então precisa fazer a reindustrialização. Na verdade, me parece que nós temos que tentar entender que indústria nós temos, como é que é a nossa estrutura produtiva, como é que funciona o capitalismo hoje, quais são as nossas possibilidades de dar um salto em termos de
aumento de produtividade, inserção dinâmica no contexto internacional, gerando novas formas de inclusão social, e, obviamente, que isso significa acabar com o teto dos gastos e voltar, ou seja, desfazer a reforma trabalhista. São algumas das pré-condições para a gente voltar a pensar o desenvolvimento, mas vai ser um desenvolvimento diferente daquele do passado, e temos que tomar cuidado para não romantizar esse período de 30 a 80 e entendê-lo no andamento contraditório, o que eu acho que precisamos fazer também para o período recente. E aí são projetos coletivos de pesquisa e ação, de professores na universidade, com intelectuais orgânicos dos movimentos sociais, que tem que estruturar esse novo projeto que virá e que não deve ser pensado apenas com o calendário de 2022. Ele tem que ter um olhar no horizonte ali, nas possibilidades de desenvolvimento nacional. Ou seja, essa variedade de capitalismo que a gente tem hoje no Brasil, ela comporta uma perspectiva de desenvolvimento nacional, né? E eu acho que a gente tem que imaginar que sim, e de que maneira, e a experiência dos nossos governos não pode ser replicada, vai ser algo diferente o que nós teremos que propor. É essa a minha contribuição, Antônio. Um abraço para todos. Por essa exposição, inclusive de fundo histórico, e que pode, já no final, você deu a dica que precisamos abrir o debate sobre o que pode ser uma nova situação de pós-vitória sobre o fascismo, que perspectivas ela abre. Vamos passar para a Juliane Furno, para que ela ingresse nesse terreno fascinante. Obrigada, Antônio. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite para compor essa bancada extremamente qualificada, né? Eu acho que aqui eu vou ensejar muito mais algumas reflexões, mas, sobretudo, aprender com esses grandes mestres que foram meus professores, né? O Pedro Rossi na Unicamp, o Alexandre Barbosa na USP, e além de professores, que eu tenho uma imensa referência, admiração pessoal, intelectual, também considero amigos, né? Se amigos são aqueles professores que a gente já tomou cerveja no bar também, o Alexandre e o Pedro são esses que eu já utilizei, né, para as minhas lamúrias em vários momentos da minha pesquisa e do meu desenvolvimento no mestrado e no doutorado, e também em bons momentos celebrativos. Veja, eu fico feliz de ter ficado nessa mediação aqui, não só porque eu propus, mas porque eu acho que eu consigo dialogar com alguns elementos que o Alexandre trouxe, e a baila, né, muito mais vinculados a uma perspectiva que eu acho que envolve nós três, que é a perspectiva de olhar a economia como economia política, e isso passa necessariamente por um olhar assentado na história, nas condições objetivas e materiais, né, muito mais do que só nas condições conjunturais. Então, eu quero fazer um trabalho de mediação entre a fala apresentada pelo Alexandre Barbosa, brilhante, como sempre, e provavelmente as contribuições que eu já sei que o Pedro Rossi vai lograr nesse tema mais propriamente dito, de responder à questão que dá título aqui o nosso espaço, que é como voltar a crescer pós-pandemia. Então, vou fazer um pouco desse trabalho duplo, espero que consiga contribuir. Antes de tudo, eu acho que, embora a gente tenha flexibilizado aqui o tema da mesa, eu acho que essa pergunta e esse tema, né, como voltar a crescer, é precedido de uma pergunta inicial que é: precisamos crescer? Né? O Brasil precisa de crescimento econômico? E eu sou muito categórica ao afirmar que sim, né? Ainda que esse não seja mais aparentemente um tema ou um objetivo que mobiliza o Estado brasileiro, a política econômica, nem o setor empresarial, como em outro momento foi parte expressiva dos objetivos da correlação de forças e do bloco do poder que organizou o Estado brasileiro nos períodos em que a gente teve taxas expressivas de crescimento, ou ainda que se avente, né, debates como decrescimento, crescimento zero, ou mesmo da redução da taxa de crescimento. Eu acho que para países como o Brasil, para economias subdesenvolvidas e periféricas, que têm uma imensidade de coisas para construir, né, e coisas, inclusive, que dignificam
a vida humana. Veja o que é o problema do saneamento na sociedade brasileira, quase 50% da população não acessa um direito que nem é um direito básico de um direito humano, né, ou a moradia, que é um direito que podemos dizer que é quase um direito animal. Quando a gente olha essas condições materiais, eu afirmo que o crescimento é uma dimensão muito importante. Se não é verdade que crescimento econômico significa necessariamente redução das desigualdades sociais, ou que crescimento significa desenvolvimento econômico no sentido mais pleno, conceitual, e está aí toda a história empírica da economia brasileira, pelo menos, né, no século XX aqui para provar, especialmente na ditadura militar, que é possível crescimento com concentração das desigualdades. Então, se por um lado não é possível afirmar essa correlação, por outro lado, a ausência de crescimento, ou seja, crises econômicas seguidas de períodos de semi-estagnação, por natureza, aprofundam as desigualdades sociais, porque impactam fundamentalmente nas decisões de investimento, e o investimento é a forma por excelência da geração de emprego, e a geração de emprego é a forma como os mais pobres obtêm renda, né? O trabalho é a forma como os mais pobres, os trabalhadores, têm condições, inclusive, da sua sobrevivência e reprodução material. Então, crescer é uma condição fundamental, e não me parece, né, que hoje ela ronde aí nos radares da política econômica. Não só crescer, obviamente, mas qualificar que tipo de crescimento, e principalmente um crescimento que seja orientado aqui por elementos que são missões sociais, né, um tipo de crescimento ancorado no que a gente tem de maior patrimônio da economia brasileira, que o Celso Furtado tanto falava, que eu aprendi nas aulas do Alexandre Barbosa, que é ancorado no mercado interno, né, nessa característica importante da sociedade brasileira, e um crescimento que mude estruturalmente as relações produtivas para um tipo de crescimento que não seja condicionado, né, aos solavancos por variáveis externas, mas ancorado no mercado interno, e que se transmute, né, em crescimento, em desenvolvimento no sentido mais qualitativo, especialmente na desconcentração da renda, que é consequência de um modelo de crescimento com distribuição, e é também causa da sustentação de uma economia que cresce de forma mais sustentada. Agora, veja, crescer, né, o debate sobre o crescimento e o desenvolvimento, ele envolve necessariamente uma variável política. Às vezes a gente olha no noticiário, né, ou mesmo no jornalismo econômico, um certo tipo de comparação com outros países, especialmente países europeus, sem uma mediação, né, histórica e política necessária, que é o padrão, inclusive, de inserção dessas economias no próprio desenvolvimento do capitalismo. E isso mobilizou, de certa forma, a própria intelectualidade e o início, né, de um processo, de um pensamento nacional, genuíno, né, do que era pensar o Brasil ali na virada do século XX, que em grande medida mobilizou a intelectualidade, que foi tentar dar respostas de por que o Brasil não era os Estados Unidos, ou por que o Brasil não se desenvolvia em comparação com países de capitalismo mais adiantado. E veja, né, a despeito de várias, inclusive, interpretações racistas, né, biológicas, algumas, inclusive, geográficas e climáticas, o motivo, inclusive, do nosso atraso relativo, né, em comparação com países, mesmo que tiveram exemplos de passados coloniais, como foi os Estados Unidos, repousa aqui numa contribuição muito importante, que eu também aprendi bastante na disciplina do Alexandre Barbosa, que foi lograda pelo Caio Prado Júnior, que foi talvez quem primeiro deu uma explicação material para o nosso atraso relativo, que vai repousar no tipo de colonização que o Brasil teve, né? Uma colonização que, ao ser direcionado, ter como sentido a acumulação de lucros metropolitanos, ou seja, uma economia que nasce para ser uma empresa colonial vinculada aos objetivos externos, ao bloquear o mercado interno e ao bloquear principalmente a manter uma estrutura agrária bastante monopolista, né, monocultora, latifundiária, vinculada à exportação, impediu, né, que o Brasil se desenvolvesse em bases de uma economia mais diversificada e principalmente ancorado nesse patrimônio que é o mercado interno. Então, tem elementos aqui muito estruturais, mesmo quando o Brasil faz um salto na sua industrialização, ele vai, em grande medida,
contar com uma estrutura produtiva também independente, em grande medida, do centro, por padrões culturais, inclusive, que importavam um padrão tecnológico muito poupador de mão de obra, o que manteve uma industrialização concomitante a baixos salários, o que pressionou e dificultou uma maior homogeneização da classe trabalhadora. Então, um país que, a despeito de se industrializar, manteve as características principais do subdesenvolvimento, como a heterogeneidade estrutural, a marginalidade, os baixos salários, ou seja, aqui existem elementos estruturais que estão presentes no padrão de produção e reprodução do capitalismo dependente, subdesenvolvido brasileiro, que precisam comparecer ao debate, porque senão parece que o problema é só de acerto na política macroeconômica, é o câmbio no lugar certo, né? É o volume de gasto público no local adequado, que são capazes de resolver problemas que, na verdade, datam de elementos mais estruturais. E, para isso, né, esses teóricos que pensaram o Brasil, esses grandes intérpretes do Brasil, já apresentavam uma variável importante, que eu acho que permanece sendo importante para pensar o crescimento pós-pandemia, que é o papel do Estado. Veja, é estranho falar em capitalismo de Estado, né, como se existisse um capitalismo sem Estado. Então, a despeito do Estado ser um elemento essencial para a constituição do modo de produção capitalista, existe ainda uma particularidade do Estado nas nossas formações sociais e dependentes, que é o Estado, ele precede, em alguma medida, em grande medida, a própria burguesia brasileira e nacional na construção própria do capitalismo moderno. Então, não é que o Estado tem ali só funções de garantir a propriedade privada, né, ou garantir a livre regulação do sistema de preços, garantir uma economia de livre mercado, mas o Estado aqui não tem só funções estabilizadoras ou reguladoras, senão que o Estado é o próprio propositor e gerador, né, das condições para a existência do capitalismo moderno, que a burguesia brasileira, pelas suas características históricas, especialmente a associação ao capital internacional, já no período em que o Brasil se torna capitalista num estágio monopolista, imperialista do capitalismo internacional, vão fazer com que a nossa burguesia, diferentemente das burguesias que lograram uma legítima e nacional revolução burguesa, aqui tem um papel muito mais de apêndice do Estado do que vanguarda do investimento. Então, acho que é importante comparecer esses elementos de caráter mais estrutural e diria que de caráter mais conjuntural, para ir, enfim, tratando aqui do tema que nos cabe, a economia brasileira, né? Acho que o Alexandre já contextualizou muito bem o que aconteceu dos anos 30 aos anos 80, né? Esse período que, inclusive, não só contou com uma dimensão endógena particular, né? Uma certa correlação de forças, um Estado, né, em grande medida ditatorial, mas também condições exógenas, né? Era um período de existência das experiências de socialismo real, que, de certa forma, disciplinaram um pouco a atuação do capitalismo. É um período entre guerras que desorganiza fundamentalmente a atuação dos estados nacionais, e é um período em que vigorou durante, né, um bom período desse tempo o próprio acordo de Bretton Woods, que disciplinou em grande medida os fluxos internacionais de capitais, manteve uma taxa de câmbio relativamente fixa, enfim, né, uma série de condicionantes históricas que não existem mais e que pós anos 80, o que a gente, né, identifica em termos internacionais é um avanço de uma nova modalidade de capitalismo internacional, e é preciso pensar, inclusive, as margens de manobra que se estreitaram fundamentalmente. O Furtado trata muito disso nos seus textos dos anos 90, que estreitaram a possibilidade de uma inserção mais autônoma nacional, ou que estreitaram a possibilidade só de um conjunto de políticas endógenas acertadas para superar o subdesenvolvimento, que passa a menos ser uma condição quantitativa, mas muito mais qualitativa, muito mais do que já era, que o Furtado já tinha celebremente identificado desde os anos 50. Veja, o que acontece é que com a virada para os anos 90, essa virada internacional, a economia brasileira também vai passar por uma série de condicionantes que, na minha avaliação, datam daí as dificuldades para o crescimento econômico. E a gente vai precisar pensar como lida com elas para justamente responder aqui a pergunta da nossa live, que é como voltar a crescer. Veja, toda a promessa, né, da inflexão na política econômica, da crítica ao processo desenvolvimentista, da substituição de importações, ou seja, a ideia da abertura desmedida comercial, financeira, produtiva, que era necessário sair daquele período de uma economia essencialmente fechada
para absorver o que tinha de progresso técnico, né? Então, a abertura traria as grandes empresas multinacionais para o Brasil, elas transfeririam tecnologia. Como são empresas mais integradas em termos de cadeia produtiva, teria uma maior propensão a exportar, e isso resolveria, em grande medida, os problemas de competitividade da economia brasileira. O resultado disso, na verdade, é menos exportação, menos inserção, ou uma inserção muito mais reprimarizada do ponto de vista da pauta exportadora. Esse modelo também trouxe a reboque um padrão de organização, de regulação da política macroeconômica, que é o que o Alexandre também fez referência ao tripé macroeconômico, que em grande medida, ao lograr, né, a existência de meta de superávit primário, obtida essencialmente com redução dos gastos públicos, ao ao obrigar, através do sistema de metas de inflação, que leva em consideração um ano, um calendário ano, né, que não leva em consideração o núcleo da inflação, mas uma inflação cheia, ou seja, que dificulta, inclusive, o fato de que, eventualmente, economias subdesenvolvidas, para crescer no longo prazo, vão exigir uma inflação de curto prazo, às vezes um pouco acima da meta, mas isso, num processo, tende a se estabilizar, e mais uma política cambial que também, em alguma medida, pela forma como flutua, impede um projeto de longo prazo que favoreça o setor mais dinâmico da economia brasileira, que é o setor industrial. Veja, é um arcabouço que tende a amarrar a capacidade de políticas anticíclicas do Estado e a tornar paradoxal as próprias políticas em si mesma. Veja, né, às vezes o crescimento vai demandar um maior gasto público do Estado, que eventualmente vai precisar entrar em choque com a meta de superávit primário, que pode ter eventualmente elementos inflacionários, que vai ser corrigido pela forma como o sistema de metas de inflação corrige a inflação, que é via taxa de juros, que suspende os efeitos do crescimento de curto prazo, ou seja, um arcabouço que, em última instância, impede o crescimento, e eu acho que é isso que a gente vai precisar enfrentar. Do ponto de vista mais conjuntural, a pandemia, ela pega uma economia, como a economia brasileira, que já vinha de uma grave crise em termos de perda do PIB, né, entre 2015 e 2016, que não só não recuperou o que era o padrão de 2014, mas que apresentou taxas de crescimento em torno de 1%, né? Se a gente for levar em consideração que a população cresce 0,8%, isso quer dizer uma situação de semi-estagnação econômica. Então, é uma economia que não cresce, mas não só que não cresce, mas pelas formas, inclusive, da manutenção desse tripé macroeconômico, somado a uma infinidade de novas regras fiscais, em especial o teto de gastos, é uma economia que não cresce e concentra renda. Ou seja, um bolo que não cresce, mas que as fatias ficam cada vez mais desigualmente distribuídas. Não é à toa que, desde a emergência da crise, somado à opção de conter a crise pela austeridade fiscal, a desigualdade vem aumentando muito no Brasil, e isso é externado pelo aumento do número de pobres, extremamente pobres, agora com o Brasil voltando ao mapa da fome, com o desemprego alto e bastante resiliente, na casa dos 2 dígitos, e, por outro lado, um aumento expressivo do número de bilionários, né, que foi 18 bilionários, tinha um estoque de 18 bilionários no ano de 2010, e agora a gente tem 315, ou seja, né, um fenômeno de dar inveja aos bilionários do resto do mundo. A pandemia, ela vai agravar problemas de uma economia já bastante debilitada, e não é verdade aquele discurso de que a gente estava se recuperando e veio um fenômeno exógeno, né, como é a pandemia, e jogou uma pedra em cima do crescimento que estava decolando, né? Quem olha os dados do último trimestre de 2019 já pode constatar uma desaceleração no crescimento, e o primeiro trimestre de 2020, a economia já recuou 1,5%, que não pode ser creditado à pandemia, já que, no máximo, 15 dias correspondentes a esse primeiro trimestre foram efetivamente de pandemia, ou seja, uma economia que já mostrava a insustentabilidade do crescimento, sem estímulos à demanda agregada, que fundamentalmente se dão via gasto público. Mais do que uma economia que já patinava, que já aumentava as desigualdades, a própria dimensão sanitária da crise, né, pelo aspecto contagioso do vírus e a necessidade de fazer isolamento social, aprofundou ainda mais as desigualdades, uma vez que é normal que, em períodos de crise, o mercado de trabalho tende a ser mais afetado, né, num primeiro momento mais afetado, via
destruição de empregos formais. Então, na crise de 2015, os empregos formais foram fundamentalmente atingidos no primeiro momento, e esses trabalhadores se transformaram em trabalhadores informais, precarizando o mercado de trabalho. A crise da pandemia do novo coronavírus, ela atinge, em primeiro lugar, os trabalhadores informais, né, com menos proteção social, fundamentalmente quem trabalha por conta própria, nos serviços, quem já era trabalhador informal, que, em geral, são mulheres, são negros, são os mais pobres, que foram mais afetados. Se você for olhar também a destruição de vagas líquidas de emprego nesse período, em primeiro lugar está a construção civil, emprego doméstico, trabalho de alimentação e alojamento, outros serviços pessoais, em geral, prestado por mulheres e por mulheres negras. Ou seja, o desemprego, a queda da renda média e o aumento expressivo da pobreza e da fome são heranças fundamentais da pandemia que precisam ser levadas em consideração. E como eu tenho aqui 4 minutos, eu acho que para voltar a crescer, como dizia já o Keynes, né, em momentos de crise, a política monetária, né, onde está a taxa de juros, tem muito menos implicações sobre as decisões de investimento, que são fundamentais, e o que tem capacidade de colocar uma cunha no ciclo recessivo é a política fiscal. Então, neste período, é o gasto público, né, ou o gasto direto no Estado como empresário, né, o Estado saindo à frente numa série de obras públicas, construções, o Estado prestando serviços públicos, ampliando gastos em saúde, em educação, que além de prestar um serviço de importância suprema, também reduz desigualdades sociais, ou seja, via o gasto público, via transferências monetárias, que também tem um papel importante na sobrevivência material da população brasileira, na redução do desemprego e na manutenção da demanda agregada, o que é fundamental para a manutenção do comércio, dos serviços e da indústria. Então, para crescer, a gente precisa de planejamento, uma coisa que também saiu do vocabulário dos economistas no último período, ou seja, não é uma política curto-prazista, planejamento, quais são os setores, né, que são mais intensivos em trabalho, que vão ser focados, que têm capacidade, né, de lograr maiores externalidades, inclusive para a atuação do setor privado, que geram emprego, política fiscal, né, gasto público. A gente não tem problema de financiamento nesse período, o Tesouro Nacional não tem problema de se financiar no mercado, inclusive as taxas de juros, mesmo na curva de juros, estão muito mais baixas do que em qualquer outro momento histórico, ou seja, é o momento de fazer gasto social, um gasto social planejado, isso no curto prazo, ou seja, a gente precisa lidar com a questão do crescimento, que na minha avaliação é fundamental. O crescimento passa por uma ação estruturada do setor público e, nesse momento, pelo gasto público, e, no longo prazo, uma transformação mais estrutural que dê conta da modificação da estrutura produtiva brasileira para ser menos vulnerável, menos dependente e muito mais voltada, o que acho que o Pedro vai desenvolver muito melhor que eu, que são missões sociais, ou seja, articular ou coadunar as tarefas de modificação, especialmente da estrutura produtiva, rumo a uma economia de maior valor adicionado, mais reindustrializada, mas não ligada lá à fábrica de automóvel, né? Mas inclusive a questões ambientais de emergência fundamental e questões que estão muito ligadas à fronteira tecnológica, mas que são demandas sociais, como, por exemplo, o complexo econômico da saúde e outros que são fundamentais, que ao mesmo tempo que corrigem a dívida histórica que o crescimento e o desenvolvimento tem com a população brasileira, ao mesmo tempo também tem capacidade de disputar elementos de fronteira, ou seja, um projeto nacional de desenvolvimento com a ação do Estado e que não pense que primeiro precisa crescer o bolo para depois dividir, porque ele nem cresce, nem é dividido, mas a própria desconcentração da renda serve como um elemento importante para impulsionar o desenvolvimento e sustentar no longo prazo, na medida em que o consumo é uma variável fundamental que, num primeiro momento, atua como uma alavanca para a variável, aí sim, mais fundamental, que é o investimento, que não é aqui uma concorrência com o setor privado, mas os dados, inclusive empíricos, mostram que o investimento do Estado não só concorre, como cria, na verdade, motiva o próprio investimento do setor privado. Então, a gente precisa, obviamente, de uma tarefa política nesse período, né? Não há possibilidade e viabilidade desse projeto no governo Bolsonaro. Eu seria mais radical, eu diria que é inviável dentro dos marcos do capitalismo, aí a minha concepção
como uma socialista, mas dentro deste período, dentro da própria concepção de acúmulo de forças políticas para uma transformação estrutural da sociedade, a gente precisa constituir um conjunto de pautas que corrijam essa dívida histórica com a sociedade, mobilizem a sociedade para ser parte desse projeto, distribua a renda e construa condições, inclusive, de uma maior homogeneidade para melhores condições, incluso para a participação política. Essas seriam as minhas contribuições iniciais. Obrigado, Juliane, por fazer essa ponte entre o debate sobre o passado desenvolvimentista, a origem do desenvolvimentismo e a necessidade de um novo projeto para o Brasil, que tem inclusive uma dimensão econômica ligada à conquista da igualdade e a uma nova relação, inclusive, com a natureza. Nós passamos para o Pedro, que, entre outras... Pedro Rossi, que, entre outras qualidades, ele é o autor de um livro que discute justamente como voltar a economia para esses objetivos. Já no ano passado, ele coordenou Economia Pós-Pandemia, que é um conjunto de textos de vários autores sobre justamente o pós que não pode ser a volta, como frisou também o Alexandre e a Juliana. É com você, Pedro. Obrigado, Antônio. Esse livro aqui que você fez referência, que é um trabalho coletivo, que é publicado pela editora Autonomia Literária, um trabalho que nos deu muito prazer em fazer, porque ele justamente reuniu uma turma de economistas e não economistas para pensar o futuro do Brasil, para pensar a crítica à política econômica que está sendo feita hoje. Ele é extremamente atual, ele continua lá na Amazon, entre os mais baixados da Amazon, chegou a ser o 4º do mundo na parte de economia. É um livro que está disponível para venda na sua versão física, mas também está disponível gratuitamente nas versões digitais, na Kindle, tem até um PDF, inclusive, na minha página na internet. Então, eu vou falar um pouquinho do livro, Antônio. Então, agradeço a você. Aliás, eu agradeço também a organização. É um prazer enorme participar do Salão do Livro Político. E é um prazer enorme também participar numa mesa de amigos, que me dá mais responsabilidade. Amigos que eu não vejo faz tempo, com exceção da Juliane, que eu tenho feito vários projetos juntos, mas amigos que eu tenho muito prazer em estar junto e muita admiração também. Eu vou me aproveitar das falas que me antecederam para responder a provocação do painel, né? Como voltar a crescer após a crise pandêmica. Eu acho que o Alexandre e a Juliane já abriram um caminho muito interessante para a gente responder essa pergunta, inclusive com a ideia de que sim, nós precisamos crescer, que a Juliane sublinhou. O crescimento econômico, ele é nada mais do que a produção material de bens e de serviços, que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Um aumento de serviços de educação é crescimento econômico, o aumento de serviços de cultura é crescimento econômico, a construção de moradias é crescimento econômico. Também é crescimento econômico o desmatamento na floresta amazônica. Também é crescimento econômico esse crescimento desigual, onde os mais ricos constroem muros, cercas elétricas, gastam com segurança. A questão não é o crescimento econômico, a questão é qual crescimento econômico, como muito bem colocou a Juliane. E nós vivemos um momento histórico, não só no Brasil, mas no mundo, que é necessário repensar qual o crescimento econômico, e qual o desenvolvimento, que foi um tema muito tratado pelo Alexandre. Qual o estilo desse desenvolvimento? O desenvolvimento, numa perspectiva neoliberal, é um conceito extremamente esvaziado, deixado por uma suposta naturalidade do mercado e guiar a sociedade para um caminho eficiente. E nós precisamos recuperar o conceito de desenvolvimento e disputá-lo. Desenvolvimento é crescimento com mudança estrutural. Essa mudança pode ter vários sentidos. E nós precisamos disputar esses sentidos. E me parece que é um momento histórico extremamente interessante para isso. A pandemia ela deixa várias lições. A pandemia ela muda a forma de organização da sociedade, ela impõe aos estados nacionais
a necessidade de uma atuação muito forte. Ela mostra como esses anos, décadas de neoliberalismo nos países centrais, em particular, mas não só, desconstruiu a capacidade que o Estado tem de enfrentar os problemas da pandemia. Os Estados nacionais não tinham mais uma rede de proteção social, não conseguiam sequer chegar ao cidadão para apoiá-lo, para ajudar as pessoas, porque não tinha um cadastro único. Muitos países não tinham isso, tiveram que improvisar, construir isso. Os países tinham desmontado um sistema de saúde público. Os países flexibilizaram os mercados de trabalho, o que colocou as pessoas no desemprego imediatamente no momento em que eles fizeram lockdown. Os países desmontaram os seus instrumentos de política industrial e tiveram pouca capacidade de produção dos insumos necessários ao combate à pandemia. Os países, enfim, várias reformas neoliberais tiraram a capacidade dos países centrais, mas não só dos países centrais, de reagir a uma pandemia que não se resolve com as forças do mercado. Você não organiza uma sociedade para combater uma pandemia, para o isolamento social, para o apoio aos que necessitam, para o combate à própria doença, com o mercado. Você organiza com o Estado. São os Estados nacionais que devem fazer isso. E a pandemia deixa isso como ensinamento. Os estados que melhor lidaram com a pandemia foram os estados mais organizados. Os estados asiáticos, em particular, a China, em particular, a Coreia, outros países que têm uma capacidade melhor de atuação, países que têm um sistema de saúde mais estruturado, países com capacidade de produção de bens e insumos estratégicos para a saúde. Ou seja, tudo isso fica como lição. Os países provavelmente vão sair da pandemia e vão investir mais em saúde pública. Os países vão sair da pandemia e vão pensar setores estratégicos do ponto de vista industrial para, no momento de vulnerabilidade sanitária como esse, não precisar ir lá para fora para conseguir insumos e produtos, e equipamentos, ventiladores mecânicos, e equipamentos de UTI, etc. Ou seja, eu preciso sim de um Estado com política industrial que dê atenção para os setores estratégicos, coisa que foi desmontado no período anterior. E eu preciso também de proteção social mais consistente. Então, a discussão de renda básica universal voltou com força depois da pandemia. Uma discussão que já vinha depois da crise de 2008. O que a gente está vendo, gente, do ponto de vista histórico, é uma aceleração da história. Uma aceleração de uma transformação que já vinha ocorrendo antes. Os paradigmas econômicos estão mudando. O mundo está se transformando no sentido de pensar novas ideias, novas políticas econômicas, novas formas de atuação e novas formas de relação Estado, mercado e sociedade. E isso está cada vez mais claro quando a gente olha as políticas econômicas que os países estão fazendo pós-pandemia. Quando a gente olha mesmo o Banco Mundial e o FMI e as suas recomendações. Eles enterraram a austeridade fiscal. Aliás, foi título de uma matéria do editor do Financial Times. A austeridade fiscal foi enterrada, de acordo com a própria discussão que ocorre nessas instituições multilaterais que tanto recomendaram a austeridade fiscal. E agora estão recomendando os países gastarem até recuperar a plena capacidade das suas economias. É isso que eles estão recomendando. E o que a Europa propõe, o plano Next Generation EU, é um plano de desenvolvimento que pensa o longo prazo, que pensa não somente a recuperação econômica, mas a transformação. Ou seja, promover o bem-estar dos cidadãos europeus. O plano Biden vai na mesma direção também. É um plano extremamente ambicioso. A primeira parte do plano já passou no Congresso, que é a parte que é o plano de recuperação. Aí tem o American Jobs e o American Families. Aliás, o Biden remete muito à década de 30, ao New Deal, que também era um plano separado em 3 partes, né? Recovery, Reform e o terceiro R, que agora, e Relief. Alívio, reforma e recuperação. O New Deal foi, de fato, transformador do capitalismo americano. Muito mais do que se apresenta o plano Biden, porque, inclusive, fez reformas no sistema financeiro que até agora não estão sendo discutidas no plano internacional. É evidente
que todo esse movimento que acontece lá fora é uma reação à própria crise do capitalismo. O capitalismo tem seus momentos que ele precisa se legitimar, senão aquilo degringola. As instituições já não têm as mesmas credibilidades, as pessoas já não têm mais aquela relação com as instituições capitalistas, e é preciso uma aproximação, é preciso políticas sociais. E é isso que o Biden está fazendo. O Biden quer dialogar com o eleitor do Trump, que acreditou na meritocracia, trabalhou e não chegou a lugar nenhum. E aí pegou um discurso, que é o discurso do Trump, que é o discurso racista, um discurso misógino, e achou que aquilo ia levar em algum lugar. O que o Biden está fazendo? Não, agora vamos recuperar isso, vamos negar aquele velho discurso, que inclusive estava muito posto no Obama, do discurso da meritocracia, do você consegue, do sonho americano, da eficiência do mercado. E os relatórios que estão saindo, inclusive da própria Casa Branca, estão falando, nós precisamos ir além da questão da eficiência. Nós precisamos pensar a redistribuição, mudanças perenes nas políticas, nós precisamos pensar a inclusão e nós precisamos fazer uma mudança ambiental e energética. Mudar a matriz energética e combinar isso com o crescimento. Veja, aquela contradição entre meio ambiente e crescimento, ela está sendo colocada para o passado. O que o Biden faz como discurso nós vamos crescer e gerar emprego produzindo tecnologia voltada para o meio ambiente. Nós precisamos toda uma infraestrutura para poluir menos. Essa infraestrutura e a sua construção vai gerar emprego e vai gerar renda. É isso que o Biden está dizendo. Então, no fundo, ele está preocupado com esse movimento, com essa legitimação, vamos dizer assim, do Estado americano que está em crise, e está preocupado também com o modelo chinês, que se apresenta com muito mais eficiência no combate à pandemia, mais eficiência na organização da sociedade, mais eficiência no crescimento, mais eficiência na corrida tecnológica. Ou seja, a China está apresentando um modelo de sociedade que se contrapõe às sociedades ocidentais. Então, o capitalismo e a sua crise estão passando por um momento de mudança. E esse momento de mudança é também um momento de oportunidade de se pensar o diferente, de radicalizar o debate, de pensar algo novo. E eu acho que isso tem que ser trazido para o Brasil. Em algum momento, o Brasil vai vivenciar esse momento de transformação. Então, aqui eu já trago um otimismo, que é o otimismo das possibilidades. Eu acho que o Brasil, nesse momento, está na contramão de tudo isso que eu falei. O Brasil não pensa um plano de recuperação, não existe plano de recuperação pós-pandemia no Brasil. Não existe um projeto de desenvolvimento no Brasil. Não existe uma tentativa de geração de emprego e renda no Brasil. O que existe no Brasil é a mesma agenda que estava desde 2016, que, aliás, não muda muito com o Bolsonaro. O Bolsonaro radicaliza, torna a coisa mais caricatural, mas a agenda econômica é a mesma do governo Temer. Isso é importante ser falado. E isso justifica o fato do Bolsonaro estar até hoje no poder, do Paulo Guedes estar até hoje no poder. Ele carrega essa agenda. Aliás, ele foi o melhor candidato para carregar essa agenda nas eleições de 2018, porque se o debate fosse o teto de gastos, a agenda econômica nas eleições, um candidato da direita tradicional não levava. E o Bolsonaro joga aquela cortina de fumaça, passa a questão dos costumes e da cultura para o primeiro plano, a questão moral, e ganha as eleições e ganha para carregar essa agenda. Ou seja, as elites financeiras, a burguesia financeira industrial falou, esse é o cara que vai carregar a nossa agenda. E ele está aí até hoje carregando a agenda. É por isso que ele está aí até hoje. É a mesma agenda. Agora, é uma agenda que se tornou muito mais anacrônica depois da pandemia. Se antes ela já era anacrônica, enquanto o mundo lá fora discutia outro tipo de política, questionava a austeridade fiscal. Aliás, cada vez mais se reconhece que foi um erro a Europa e voltar para a austeridade fiscal poucos anos depois da crise de 2009. Cada vez mais. Isso é um debate que está quase consensual. E no Brasil a gente insiste nesse caminho. Ou seja, a gente insiste no caminho que cortar gasto vai gerar o crescimento econômico.
Gente, o gasto público, ele é a receita do setor privado. Quando o Estado gasta, alguém recebe esse dinheiro. Quando há desemprego e capacidade ociosa, que é um termo econômico para dizer que as empresas estão trabalhando a meia capacidade, que tem máquina parada, o Estado gastar gera renda e gera emprego. Essa é a discussão que se está fazendo lá fora. O Estado tem que continuar gastando até que a economia recupere a sua capacidade. Nós temos 15 milhões de desempregados e o Estado está cortando gasto no Brasil. O Estado brasileiro vira as costas para o desemprego. O desemprego é um desperdício de recursos do ponto de vista econômico, além de ser a violação de um direito humano, que é o direito ao trabalho. Ou seja, uma política fiscal que vira as costas para o desemprego não pode ser uma política fiscal responsável. Ela é irresponsável, totalmente irresponsável, e esse é o tema do nosso livro, que a gente aborda tentando desmontar os mitos que estão por detrás dessa política fiscal, além da política monetária. Eu abri o jornal hoje para ler que o Banco Central aposta no esfriamento da economia para combater a inflação. Uma economia com 15 milhões de desempregados, eu vou desacelerar, botar o pé no freio, ou seja, a notícia poderia ser o Banco Central aposta no desemprego e na fome para combater a inflação. É isso que a gente está vendo no Brasil. É a negação do desenvolvimento, como falou muito bem o Alexandre. É o antidesenvolvimento. O que a gente está vendo é uma agenda totalmente anacrônica, porque ela não se coloca mais no debate internacional, é uma agenda característica dos anos 90, quando ainda se acreditava nisso, na austeridade fiscal expansionista, e nessa mitologia, porque não é 1, 2 mitos, são vários mitos, é uma mitologia da austeridade fiscal, que a gente discute também no nosso livro. É o mito do orçamento doméstico, que aparece na imprensa na forma machista do mito do orçamento da dona de casa, é a fada da confiança, a ideia de que o Estado cortar gasto, o setor financeiro vai ganhar confiança, as empresas vão ganhar confiança e o país vai crescer. É o mito de que o Brasil gasta muito, que tem que cortar gasto, porque senão vai quebrar. O mito de que acabou o dinheiro, que, aliás, foi totalmente desmoralizado pela pandemia, porque eles diziam sistematicamente que tinha acabado o dinheiro. Aí veio a pandemia, a gente faz um auxílio emergencial, que foi o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. De onde vem o dinheiro? Não tinha acabado o dinheiro reapareceu? Porque existe dinheiro. O Brasil ele não tem escassez. O Brasil ele não tem problema de recursos. O problema brasileiro é a má distribuição dos recursos, não é a ausência dos recursos. E isso tem que ficar claro no debate público. E é fundamental desmontar esses mitos e a função que a gente toma para nós, porque esses mitos legitimam essa agenda que está aí. Me parece uma tarefa de todos nós se apropriar desse debate econômico e enfrentá-lo, porque esse debate econômico, que aparece de várias formas, que legitima esse modelo econômico que nós estamos vivendo no Brasil. E desmontar esse debate econômico é a oportunidade de colocar outra coisa no lugar. Essa ideologia, que é a ideologia do desemprego e da austeridade, ela tem que ser negada, ela tem que ser desmontada. E aí a gente tem que trazer para o nosso campo para discutir um modelo alternativo, uma agenda alternativa de desenvolvimento. E é isso que a gente faz no livro Economia Pós-Pandemia. Aliás, deixo um abraço para o Cauê, da Autonomia Literária, que eu não vejo faz muito tempo, eu sei que ele está aqui conosco, nos assistindo. Ou seja, nós precisamos de uma agenda, primeiro, que nós precisamos politizar esse debate supostamente técnico da política econômica. E nós precisamos trazer os temas sociais e os direitos humanos para o centro da política econômica. É inadmissível que a gente fale em equilíbrio fiscal, que a gente fale em teto de gastos no primeiro plano e que a gente condicione os direitos sociais a esse primeiro plano. O que acontece no Brasil é uma inversão de hierarquias. Ou seja, a gente tem uma Constituição que diz que o Estado tem que garantir saúde, educação, os direitos, etc. E E aí a gente tem um teto de gastos que fala, olha, só dá para garantir o que couber aqui dentro.
há uma inversão. O que nós temos que construir tem que ser de baixo para cima, e não de cima para baixo, como é o teto de gastos. Nós precisamos ver o que nós queremos financiar coletivamente em termos de saúde, em termos de educação, em termos de cultura, em termos das áreas sociais em geral, decidir isso do ponto de vista democrático, para em seguida elaborar regras que sejam, e elaborar o orçamento, que o orçamento público é uma peça política que vai refletir os desejos da sociedade, mas isso tem que ver ex post. Ele não pode ser pré-determinado. Não é um orçamento que vai contrariar o que a sociedade deseja em termos de direitos sociais. Então, no Brasil, há essa inversão de hierarquia que já se tornou natural. A gente vê os deputados falando disso, né, que os direitos têm que se subordinar ao orçamento público. Não, o orçamento público tem que subordinar aos direitos, que os direitos são aquilo que a sociedade quer. Se a sociedade quiser o passe livre, então o orçamento vai ter que acomodar o passe livre. O Estado pode arrecadar mais, ou não precisa arrecadar mais. Isso é uma confusão interessante que acontece nos dias de hoje. As pessoas acham, bom, mas então tem que ter o dinheiro prévio. Não tem que ter o dinheiro prévio. Tá? Um programa permanente, tipo um programa de transferência de renda, que vai durar 5 anos, 10 anos, a gente financia via impostos. Mas no momento de crise, é simplesmente gastar, fazer dívida. A Inglaterra saiu da Segunda Guerra Mundial com 240% de relação dívida-PIB. Um país destruído no seu território nacional, com uma dívida enorme. O que eles fizeram depois da Segunda Guerra Mundial? Eles fizeram um plano de austeridade? Não, eles não fizeram um plano de austeridade. Eles gastaram e reconstruíram o país, construíram o sistema único de saúde deles, que é o NHS, fizeram um plano de moradia, que é referência até hoje, aliás, com o primeiro-ministro, que era o chamado Clement Attlee, que ganhou as eleições do Churchill, que era um herói de guerra, que falava ao rádio para as amigas, para as famílias inglesas, com o discurso de que ia construir o socialismo na Inglaterra. Aquele era um momento diferente da história. O momento atual também é diferente. É claro que não é como a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi um trauma. E a Segunda Guerra, os Estados nacionais já controlavam a economia. Porque uma economia de guerra, o mercado também não consegue reger. Mas veja, aquele momento foi um momento de transformação do capitalismo. Eu vejo a pandemia como um momento de transformação do capitalismo também. Até por conta da sua crise prévia e da incapacidade das instituições de lidar com esse grau de desigualdade, com esse grau de degradação, com essa perda de sociabilidade que a gente vive no capitalismo. Então, Antônio, eu acho que a gente tem alguns motivos para ser otimista. Vou terminar com a mensagem otimista. E o meu otimismo é o otimismo das possibilidades. Tá? Eu acho que o mundo lá fora está discutindo outras coisas em termos de política econômica. Em algum momento isso vai chegar aqui e nós temos que nos apropriar disso e, evidentemente, não reproduzir o que eles estão discutindo. Não é o Green New Deal que vai nos ajudar aqui, não é o plano Biden, é uma coisa nossa, com as nossas especificidades. E nós temos capacidade de crescer anos, talvez décadas, se a gente enfrentar nossas mazelas. Ou seja, nós somos carentes em moradia, nós somos carentes em saneamento, infraestrutura urbana, social, em mobilidade urbana. Ou seja, tem investimento aí para o Brasil crescer e gerar emprego e gerar tecnologia durante anos. O SUS é um exemplo ótimo. O SUS é intensivo em capital, intensivo em tecnologia, intensivo em trabalho, gera emprego, gera tecnologia, gera encadeamentos produtivos. A gente precisa de uma base material para garantir os direitos. Essas histórias que nós vamos só gastar e não temos que ter uma estrutura produtiva, ela não funciona. O desenvolvimento se faz com estrutura produtiva, sim. Nós não precisamos de um BNDES financiando os grandes setores lá que vão produzir tecnologia e que não vai ser apropriada pela população. Mas nós precisamos de uma indústria para fazer o SUS funcionar. Porque quando a gente gasta com o SUS, a metade disso vai para importar equipamentos, medicamentos, fármacos, e nós precisamos internalizar isso. Ou seja, nós precisamos de uma estratégia de desenvolvimento. Ou seja, mesmo uma economia socialista precisa dessa base material também. Uma economia que caminhe para a igualdade precisa de uma estrutura produtiva.
E nós precisamos montar esse projeto, esse estilo de desenvolvimento. E o segundo motivo, e aí eu termino, pelo qual eu sou otimista, é que esse projeto neoliberal não sustenta o projeto político, porque não entrega crescimento, não entrega emprego. Logo, no longo prazo, esse projeto político fascista não consegue se sustentar num projeto econômico neoliberal tal como está colocado no Brasil. Então vai se abrir, Antônio, e aí que eu termino, uma oportunidade para nós, uma oportunidade de pensar um outro projeto econômico. E nós precisamos estar preparados e mobilizados, né? E as forças sociais vão poder dar a direção desse projeto, e eu espero que seja na direção da igualdade e a direção da promoção de uma infraestrutura social que nós não temos. Então, termino aqui com essa mensagem otimista, né, do otimismo das possibilidades, e agradeço os organizadores mais uma vez. Obrigado, Pedro, por ter entrado de chofre, digamos assim, no tema de como crescer, e como bem disse a Juliana, é preciso crescer, e todos vocês, aliás, e ao mesmo tempo criticar e refletir sobre o que significa esse crescimento e pensar outras formas de crescimento. São 9h20 de uma sexta-feira. Eu acho que a gente podia fazer uma única rodada de perguntas e para que vocês as respondam e façam sua despedida e abraço ao público aqui. Tem muitas falas aqui elogiosas a vocês, muitos comentários também, e tem 4 perguntas que eu pude detectar. Eu vou ler aqui para vocês. A Cíntia Medina pergunta: quais os reais impasses para essas pautas que tentam iniciar uma mudança estrutural no Brasil, considerando a relação imperialista entre Brasil e os Estados Unidos? Ela pede em especial que a Juliane responda. Outra pergunta: podemos aprender alguma coisa com a China? Se sim, o quê? Do Iago Lira. O Epitácio Portela de Sales pergunta: seria melhor a abertura das importações para auxiliar no fluxo do capital no país? E o Daniel Conceição, querido Daniel, pergunta: por que gastos permanentes precisariam de fontes tributárias? Acho que é especialmente por Pedro. É apenas em razão das nossas exigências legais ou existe razão econômica? Excelente pergunta do Daniel Conceição. Eu perguntaria para vocês mais uma coisa, para todos. Considerando algo que o Pedro levantou e que me parece uma afirmação muito forte, ou seja, o declínio do liberalismo fiscal, o declínio daquela ideia que, inclusive, influenciou os governos de esquerda, segundo a qual nós tínhamos que obter um superávit primário, porque nós, além de não gastarmos mais do que arrecadávamos, nós tínhamos que pagar um pouco da dívida anterior. Essa era a ideia de superávit primário e da austeridade, do ajuste fiscal, que está completamente vencida, como vocês disseram. Isso não deveria suscitar um vasto debate entre a sociedade brasileira sobre que objetivos alcançar, já que é possível, de novo, pensar o futuro coletivo? Tanto a sociedade quanto os estados têm, de novo, essa condição, como vocês mostraram, especialmente o Pedro. A pandemia deixou perfeitamente claro isso. Essa brecha que se abre com o declínio do neoliberalismo fiscal não deveria servir de estímulo para uma mobilização social que levasse em conta, inclusive, um novo horizonte político e econômico? Por que os partidos ainda não fazem isso? E como a sociedade poderia autonomamente participar desse debate? Com vocês. Podemos repetir a mesma ordem? Alexandre, você começa? Alexandre está com o microfone desligado. Confesso que eu não sei por onde começar, são tantas as questões e
eu fico aqui imaginando como é que eu posso dar uma contribuição. Eu vou pegar um mote do Pedro, ao final da fala dele, do otimismo das possibilidades, e eu acho que foi muito bem-vinda essa colocação sua, Pedro, e também ela está articulada com o que a Juliane desenvolveu. Tem um livro do Celso Furtado que eu gosto muito, que eu costumo brincar que é o livro que ele fez uma espécie de síntese, é o último Furtado, é um livro pouco lido, que se chama Introdução, Desenvolvimento e Foco Histórico Estrutural. Ali, ao final da vida, o mestre, depois de escrever tantos livros, ele tenta ali soldar ali uma perspectiva, né, encarar o desenvolvimento como um processo de transformação social e invenção cultural, né? E aí ele vai falar, olha, qualquer reflexão sobre desenvolvimento precisa realizar uma aproximação entre uma teoria da acumulação de capital, uma teoria da estrutura social, uma teoria do poder. Ou seja, ele está ampliando o horizonte de análise da economia e até fazendo uma certa ponte com o que Florestan vinha desenvolvendo a partir de um olhar sociológico. Eu tento até desenvolver isso no artigo que eu escrevi ali na revista Novos Rumos da Unesp, brincando, será que uma parceria entre Florestan e Celso Furtado, que em termos políticos e ideológicos talvez sejam diferentes, em termos metodológicos eles estavam se aproximando nos anos 70. Então, o Celso Furtado fala, olha, qualquer reflexão sobre desenvolvimento eu preciso aprender a realidade social a partir dessas acumulação de capital, teoria do poder, estratificação da sociedade, e a realidade é algo estruturado e em movimento, e que eu posso confeccionar relações de causalidade, que eu pego a partir da experiência histórica. Qual que é o problema disso? O futuro não está nessa relação de eu preciso de um elemento humano da intencionalidade até para gerar descontinuidades, até para gerar novas perspectivas, porque não existe verdade em economia, até porque nós estamos passando por um processo de transformações. Então, eu achei muito legal o Pedro trazer a realidade da China, dos Estados Unidos e da Europa. Inclusive, é interessante perceber que esse período dos anos 80 até a crise de 2008, eu costumo dizer que é um período de reorganização da economia mundo capitalista, em que os Estados Unidos e a crise de 2008, afinal de contas, foi uma crise do Atlântico Norte, como os chineses dizem, né? Ou seja, quem ficou na financiarização, né, enquanto os chineses aumentavam as suas reservas, né, investiu em títulos públicos, especialmente americanos, permitindo ali, com a baixa de juros, eles tentassem aí novidades financeiras. A crise de 2008 foi uma crise do Atlântico Norte. E hoje o que a gente está percebendo é uma tentativa de disputar o espaço tecnológico que a China desenvolveu a partir da sua nova interação entre Estado e empresas estatais, muitas delas que têm relativa autonomia, e algumas empresas do setor privado. Então, não vou entrar na discussão se é capitalismo, ou se é socialismo, ou de mercado, mas a China, na verdade, criou se inseriu no contexto internacional, gerando um processo de acumulação de capital, de inclusão social e de expansão de emprego. Obviamente que isso aumentou os níveis de desigualdade lá, mas o Estado está sempre interagindo, tentando corrigir. E isso deslocou segmentos produtivos importantes na Europa e nos Estados Unidos, e agora eles estão tentando proteger os seus setores de vanguarda da aquisição chinesa, né? Então, por que eu estou falando isso? Ou seja, a União Europeia e os Estados Unidos estão tentando dar o troco na China, e se a gente for pensar na matriz Prebisch-Furtado, nós estamos tendo, com essa reorganização do capitalismo, uma complexificação do sistema centro-periferia. Então, o Brasil exporta soja, exporta minério de ferro, né, e abre buracos na sua estrutura produtiva industrial, né? Eu não tenho uma atuação forte do Estado gerando demanda agregada, e eu tenho a perfuração da estrutura produtiva, né? É isso que nós estamos vivendo, uma semi-periferia industrializada em processo de esgarçamento. Então, eu não acho que a China seja exemplo
para ninguém, ou seja, aquilo que é feito na China não é passível de ser replicado, mas novas formas de interação entre Estado e setor privado, eu acho que nós temos que construir, inclusive com o Estado tendo um papel regulator e voltando a assumir empresas de maneira eficiente para disputar setores de vanguarda tecnológica. Então, a pergunta que alguém colocou aí, seria importante aumentar importações? O Brasil é o paraíso das importações dele. Se eu pego todos os setores de fronteira tecnológica, de todos os princípios ativos de medicamentos, de toda a bens de capital de fronteira tecnológica, isso é um grande buraco na nossa balança comercial, mesmo com o câmbio lá em cima. Né? E isso é um dos fatores que tem elevado os custos de produção com o câmbio lá em cima. Então, a questão é como internalizar esses elos da cadeia produtiva. Né? E aí eu acho que o Brasil tem que perceber, ou seja, nós temos que perceber esse novo cenário, em que a China muda tudo. A China muda então, toda a discussão, por exemplo, do imperialismo, eu sei que essa é uma pergunta para a Juliane Furno e tal. O imperialismo dos Estados Unidos aqui no Brasil é nós, ou seja, nós que decidimos abrir, não teve nada de imposição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados com o desafio chinês. Né? E nós temos possibilidade de desenvolver tecnologia, criar parcerias produtivas, fazer... O discurso mesmo no governo Lula era diversificar nossas exportações para a China, não tem jeito, com a escala, com a capacidade de produção. Mas será que nós não podemos internalizar elos? Realizar parcerias com empresas estatais chinesas que possam vir produzir aqui na América Latina, julgar os Estados Unidos, ou seja, atuar nesses novos centros da economia mundo capitalista e tentar encontrar um espaço aí. Eu diria, inclusive, que foi muito interessante a discussão de que os estados estavam despreparados, que o Pedro falou, né, na questão do desmonte do estado do bem-estar social, flexibilização do mercado de trabalho. É interessante que nós, antes da crise de 2008, a gente tinha expandido uma rede de proteção social, tínhamos aumentado o nível de emprego, empregos formais, e só não tínhamos avançado em termos de complexificação da estrutura produtiva por conta da pressão cambial que se deixou a moeda se valorizar tanto. Eu não sei o que os colegas acham disso. E se deixou de lado a agenda da complexificação da estrutura produtiva e da possibilidade, inclusive via integração latino-americana, de ter uma nova inserção lá, e nos acostumamos em ser exportadores de commodities. Então, eu acho que está em jogo. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: qualquer tipo de projeto vai ter que romper com esse consenso que não dá mais. E esse consenso significa que nós vamos ter capacidade, eu sei que eu vou falar algo que talvez seja heresia para alguns, de conquistar o setor privado, inclusive Fiesp e Febraban. Porque essa engenharia de assalto que eles fizeram, esse oportunismo, chega um determinado momento que isso vai gerar uma tensão social, e a capacidade de ter um processo de acumulação de capital contraditório, dinâmico, é bom para eles no longo prazo, e eles vão ter que se perceber disso. Então, somos nós que temos agenda de desenvolvimento. Essa agenda de terra arrasada ficou para trás. E Armínio Fraga, Gustavo Franco e esse pessoal não tem mais nada a oferecer. Somos nós que temos que ter capacidade de alinhavar e, inclusive, soldar alianças com esses grandes setores do capital, mas com essa agenda de inclusão social e de expansão para o mercado interno e reestruturando as nossas relações com o resto do mundo. Porque a Juliane sabe bem que eu posso expandir a partir do mercado interno, tá certo? Satisfazendo apenas uma minoria modernizada. Mas eu também posso satisfazer o mercado interno com distribuição de renda, ocupando setores de vanguarda tecnológica no mercado internacional. A questão é se a gente ainda tem capacidade de fazer isso e com quem a gente vai fazer. Tá? E eu acho importante esse com quem. Não vai ser apenas com os nossos segmentos populares da esquerda, mas eles têm que estar pautando o tipo de aliança que nós vamos realizar, porque eles vão ter que sentar na mesa com a gente. É um pouco essa a avaliação. Acho que talvez
um pouco mais contundente, mas também otimista, como a do Pedro, e aqui eu estou verbalizando a minha opinião e não tenho nenhuma pretensão de ter bola de cristal nem nada. Estamos aqui num debate com companheiros. Então, Juliane e Pedro, fiquem à vontade para discordar. Você está sem você som também, Antônio, provavelmente. Obrigado, Alexandre. Juliane, as suas considerações finais respondendo a essas perguntas. Bom, eu não tenho nenhuma pretensão de discordar do Alexandre, porque me sinto bastante contemplada. Vou ver se eu consigo passar bastante por cima aqui das questões que apareceram, e é bom que tenha alguém depois, né, que a gente pode dizer que o que não vai responder deixa para o próximo, no caso, o Pedro. Eu acho gostei muito da pergunta da Cíntia, quando faz referência aos impasses, né? Veja, aqui a gente ensejou, né, uma série de questões, desde mais políticas até mais técnicas, né, de onde passa, por onde passa ou deveria passar a retomada do crescimento, mas, obviamente, é necessário fazer menção aos impasses, né? E esses impasses passam fundamentalmente pela política, e aqui, muito bem lembrado, pela atuação de um elemento que eu acho que saiu bastante do vocabulário da esquerda, né, um fenômeno da década de 90 para cá, mas essa compreensão do papel do imperialismo, né, foi bastante substituído por, né, conceitos como globalização, de certa forma até uma crença na promessa de que a globalização reduziria, né, as assimetrias internacionais. E eu acho que fica provado, principalmente em períodos de crise, como que a gente está vivendo, e a crise do capitalismo, que de certa forma é uma crise dos Estados Unidos, a forma como o imperialismo estadunidense, em períodos de crise, em períodos de certo recuo, ao invés de atuar ali na zaga, atua no ataque, né? A forma de defesa do imperialismo frente à concorrência chinesa, né? Especialmente uma concorrência no âmbito produtivo e também uma concorrência agora que se expressa, de certa forma, no questionamento, mais uma vez, do dólar, é utilizada ou é respondida, na verdade, com uma maior ofensiva imperialista, que é possível afirmar que, pelo menos desde a crise de 2008, há uma retomada da presença da ofensiva imperialista sobre os países periféricos, especialmente sobre uma base de recursos estratégicos fundamentais para a retomada, inclusive, da taxa de lucro, numa concepção marxista, para redução da pressão sobre a queda tendencial da taxa de lucro, que em grande medida se dá do encarecimento do capital constante, que as matérias-primas ofertadas pelo centro e a redução desse preço de oferta concorre como um elemento fundamental. Agora, o Alexandre fez uma referência importante: o imperialismo não é um fenômeno que age só de fora para dentro, né? Nós não somos só coibidos por uma ação externa, exógena, que bloqueia que as nossas capacidades e condições de um crescimento, de um desenvolvimento autocentrado ou verdadeiramente nacional. Ele atua de fora para dentro e desde dentro, né, perfeitamente articulado com uma fração expressiva da burguesia, da classe dominante, que se beneficia, ainda que de forma, né, uma sócia minoritária do imperialismo, e que reproduz uma prática de cerceamento e de bloqueio do desenvolvimento com base nessa tênue articulação. E eu acho que é importante levar em consideração não só a experiência brasileira. Veja, na minha avaliação, o que se tinha aqui momentaneamente no ano de 2012 para diante, né, com o fortalecimento do modelo de desenvolvimento dos governos petistas, né, em grande medida assentado no agronegócio, mas também assentado nas grandes construtoras e num setor importante estatal, que é o setor de petróleo e gás, liderado pela Petrobras, que estava, pela política de conteúdo local, inclusive criando condições de aprendizado e de condições de financiamento e também de construção e qualificação da oferta de mão de obra, inclusive avançando na exportação não só de mercadorias e de bens primários, mas avançando na exportação de capitais e de serviços especializados, cumprindo com tarefas de construção de infraestrutura em países
semi-embargados ou plenamente embargados pelo imperialismo, como é Cuba, Venezuela, Bolívia, que foi, na minha avaliação, bastante cerceado pela forma como está, inclusive, nos autos, né, do processo ali dos departamentos de defesa norte-americano, que é utilizar o tema da corrupção como uma forma de guerra híbrida e de desestabilização dos governos progressistas latino-americanos. Então, a Lava Jato, na minha avaliação, é um elemento que cerceou, limitou as capacidades de desenvolvimento de um setor que era intensivo em trabalho, era também intensivo em capital, liderado por uma empresa estatal, sob um governo progressista, que contou com uma articulação importante de forças internas, em sintonia com esses objetivos imperialistas de cerceamento da nossa capacidade. Basta ver que a Odebrecht, inclusive, ganhou uma licitação para a construção de um aeroporto, inclusive em Washington, né? Então, demonstra aí como existe essa força, e basta olhar, inclusive, outros países latino-americanos para ver como a questão nacional se coloca como uma questão importante, como o desenvolvimento e a questão nacional é uma forma importante de desavença com o imperialismo, tanto é que as revoluções vitoriosas socialistas latino-americanas tiveram este elemento anti-imperialista como um elemento que articula a dimensão nacional e dimensão de classe num mesmo processo, né? Que ao mesmo tempo que combate as suas burguesias internas, combate o imperialismo na medida em que elas estão bastante coadunadas. Então, isso é o que me incomoda com projetos ou propostas de desenvolvimento no campo econômico que só levam em consideração variáveis macroeconômicas, ou seja, desconsiderando as condições e as particularidades históricas desse momento, né? Parece que os erros do governo Dilma, do governo Lula, enfim, são erros que se deram pela falta de vontade, ou até, né, elementos quase da lógica metafísica aqui, e não levam em consideração uma série de erros, sim, mas que decorrem também de elementos mais estruturais, dentre os quais eu acho que o imperialismo foi um elemento pouco avaliado. Mas, para ir finalizando, acho que a abertura para importações também, não entendi muito. Eu acho que o próprio Furtado fazer um debate de que era importante também uma atuação do Estado no cerceamento, em alguma medida, do padrão de importação, né? Era um pouco inadmissível que a sociedade brasileira fizesse um esforço no sentido da acumulação e as elites brasileiras drenassem esse recurso, essa poupança para a importação de um consumo conspícuo, de luxo, mimetizado, imitado das elites internacionais. Eu acho que é também necessário um tipo de política regulatória nesse sentido, mas não colocaria essa como uma variável importante, levando em consideração que hoje o Brasil é uma economia bastante aberta. O que aprender com a China? Eu acho que, em primeiro lugar, um processo revolucionário, em segundo lugar, um Estado bastante presente, que tem uma relação bastante interessante com o setor privado, que eu acho que é importante, né, de uma experiência, né, não uma réplica, né, um copia e cola. Acho que o findar ali um pouco de um certo marxismo oficial demonstra a inviabilidade de achar que é possível replicar processos históricos e revolucionários em diferentes formações sociais. E aí, por fim, acho que o Pedro vai falar melhor, mas o Daniel, inclusive, que é um grande amigo virtual, coloca uma questão fundamental, né? A gente, às vezes, tem essa ideia de que o Estado e o Banco Central eles têm um cofre, né? E esse cofre tem um estoque de moeda. E aí você só pode tirar essas moedas do cofre se você reabastece o cofre de moeda, com a ideia de que primeiro você tributa a sociedade, aí você recolhe com esses tributos, aí você tem condições de fazer política, né, fiscal, transferência de gastos a partir daquilo. Na verdade, né, pensar um pouco quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nesse caso, tem resposta, né, para essa incógnita, que primeiro nasceu a moeda. Então, o Estado ele não se financia com tributos, né? Embora os tributos tenham uma dimensão fundamental. Ele primeiro cria a moeda, porque primeiro ele precisou criar, inclusive, a moeda na qual ele vai reafirmar a soberania daquela moeda quando ele recolhe tributos naquela moeda que ele próprio emite. Então, essa ideia de que o Estado finda, né, a ideia de que acabou o dinheiro, é um pouco essa. Você reduz a capacidade tributável, inclusive em períodos de crise, principalmente que grande parte da arrecadação é de tributos sobre consumo, né, a economia ficou, em geral, paralisada, e aí parece que é impossível fazer políticas sociais porque você não tem de onde tirar. E o Pedro colocou muito bem, né? A gente não tinha de onde tirar, tinha 1 milhão de pessoas na fila do Bolsa Família, e agora o Paulo Guedes até falou, olha, se os empresários não aceitarem a reforma do IR, que é a forma permanente que eles querem sustentar o novo Bolsa Família, eu vou simplesmente tirar da rubrica Bolsa Família e vou colocar R$500 no auxílio emergencial. Olha, o próprio Paulo Guedes, né, basta ver na entrelinha, falou que o que faz
possibilidade de existir ou não um auxílio para as pessoas de R$500 é o nome da rubrica. Se colocar Bolsa Família não pode, se colocar auxílio emergencial, que está fora das regras fiscais que a gente mesmo se autoimpôs, aí pode. Quer dizer, o problema não é o dinheiro, de onde veio o dinheiro, onde está o dinheiro, o problema é o carimbo, né? O problema, na última instância, é a política, são as regras autoimpostas. E aí, por fim mesmo, o Antônio colocou uma questão fundamental, eu acho que, enfim, como uma marxista também, todas as grandes transformações, elas não decorrem, né, de uma ideia que é precedida na cabeça das pessoas que se realiza materialmente, embora esse não seja um julgamento moral, né, de o que é mais importante ou não, mas as ideias, elas, de certa forma, florescem em períodos ou em condições materiais muito objetivas, né, e períodos de crise são fundamentais para a emergência, a oxigenação de novas ideias que, por sua vez, movem pessoas, que movem as grandes transformações sociais. Esse é um período de profundo abalo dos mitos neoliberais, né? Obviamente não está dado que a gente vai ganhar essa narrativa, porque, ainda citando Marx, né, se toda a aparência, né, se todos os fenômenos, eles traduzissem o que são a essência dos fenômenos, não precisaria de ciência. Então, o que aparece na aparência fenomênica para a sociedade não é o que está na sua essência. Então, não é porque apareceu o dinheiro de algum lugar que as pessoas imediatamente vão identificar que aquilo era uma balela liberal, até porque, né, existe mídia, existe toda uma disputa ideológica em torno disso. Mas eu acho que parte, sim, dos intelectuais, desses espaços de diálogo, dos partidos políticos, das organizações sociais, utilizar deste momento para desgastar esses grandes mitos e dogmas, os vários, né, mitos que rondam a ciência econômica, mas também que tem impacto na vida concreta, para que a gente possa, né, apontar a importância do Estado nesse período, né, apontar a inviabilidade do setor privado de garantir condições em períodos de crise. O capitalismo é um sistema, por natureza, né, que tende a crises, e disputar politicamente que o Estado precisa não só regular né, a política macroeconômica, mas o Estado precisa ter funções muito mais fundamentais, especialmente via provimento de setores públicos, que neste período, como o SUS, demonstra uma capacidade essencial de dirimir mazelas sociais, tais como foi a pandemia. Mas esse faz parte do jogo da política, né? Às vezes os partidos não estão tão engajados nesse período, porque às vezes a política real traz uma série de pautas que não são necessariamente as que a gente gostaria que fossem as pautas das ruas, mas acho que é importante esse tipo de questionamento da nossa parte sempre, para que essas pautas, né, saiam desses espaços de live e também tomem as ruas, porque parece coisas de economista, mas elas são fundamentais, porque dizem respeito à possibilidade da sociedade escolher que tipo de Estado, que tipo de sociedade, que tipo de serviço público ela quer, e para isso não dá para ter teto de gastos, porque ele passou para a Constituição uma série de decisões que são da política, esvaziando o Estado de política, esvaziando a sociedade de democracia. Também, obrigado, Juliane. Agora, as considerações finais e o abraço do Pedro Rossi. O outro que esqueceu de abrir o microfone. Eu falei coisas tão bonitas aqui de microfone fechado. Eu deixei um abraço para você, Antônio, para todas e todos que estão nos assistindo nesse debate que está tão legal, estou curtindo tanto. E esse último ponto da Juliana eu acho fundamental, a ideia de que é preciso democratizar o debate econômico e que as pessoas se apropriem do debate, porque não é um debate técnico, é um debate essencialmente político. Essa discussão da política fiscal, por exemplo, que é exatamente o intuito do nosso livro, é a ideia de aproximar as várias áreas sociais da política fiscal, porque a política fiscal ela diz respeito às pessoas, à qualidade da vida das pessoas. Então, por exemplo, tem um capítulo sobre gênero no nosso livro. Ou seja, o que acontece quando eu corto o gasto social? Isso prejudica principalmente as mulheres no país machista aqui no Brasil. Quem é que cuida da criança quando não tem creche pública? Quem é que não cuida do idoso quando não tem vaga no hospital? E aí, com relação aos negros também, a política fiscal que corta o gasto da austeridade, que corta o gasto público, prejudica principalmente as populações mais vulneráveis, predominantemente negros. Entre os 10% mais pobres do Brasil, 70% são negros. A maioria são mulheres.
São as mulheres que pagam mais imposto no Brasil, lá tributária. A carga tributária onera principalmente os mais pobres, porque era fundamentalmente sobre impostos indiretos. Então, esses temas precisam ser apropriados. A gente precisa discutir isso. Ou seja, essa política fiscal que está sendo praticada no Brasil é racista. Um projeto de desenvolvimento, Alexandre, a gente tem que trazer o tema do racismo para o Guerreiro Ramos dizia que a gente não constrói nação com racismo. Então, aí fica completamente inviabilizado. Ou seja, se gênero e raça e o meio ambiente não forem temas que sejam transversais a toda e qualquer política, a gente não sai do lugar. Então, isso é um ponto importante. E eu acho que a gente tem que dialogar muito, porque os economistas não podem ficar falando sozinhos, né? E muito menos com essa blindagem supostamente técnica do debate. Então, eu faço essa primeira observação. E o Daniel Conceição é meu amigo, que não é só virtual, não, é meu amigo de longa data. E ele me fez uma provocação aqui. Ele é dos criadores do Instituto de Finanças Funcionais, que eu sou membro também, uma iniciativa fantástica que também vai na direção de enfrentar esse debate dos mitos. E ele pergunta aqui por que os gastos permanentes precisariam de fontes tributárias. É apenas em razão das nossas exigências legais ou existe razão econômica? E aí é uma provocação, porque eu sei que o Daniel é adepto da MMT e tem uma narrativa, uma discussão sobre impostos que é um pouco diferente. E eu tenho, na verdade, muito apreço pela discussão da MMT, mas nesse ponto dos impostos eu vou me permitir discordar, Daniel. Depois a gente vai conversar mais. Mas eu acho que os impostos, eles, na verdade, são temas de cidadania. Eles têm um papel, vamos dizer assim, civilizador, instrumento de cidadania. Um dia eu fui num seminário sobre carga tributária, política tributária, e aí tinha um sueco fazendo a apresentação, e ele disse assim, olha, na minha cidade, o prefeito foi eleito dizendo que ia aumentar os impostos. Eu falei, nossa, um político no Brasil que falasse uma coisa dessa nas eleições não ia ter voto nenhum, porque aqui a gente é totalmente avesso à questão dos impostos. Aliás, não só a gente, né? Porque desde a década de 80 se formou uma cruzada contra os impostos. Os países centrais reduziram suas cargas de impostos, principalmente os impostos sobre os mais ricos. Nós, inclusive. Nos Estados Unidos já teve taxa de alíquota de 90% de imposto de renda. Ou seja, o que significa isso? Por que é a cidadania? Porque é a sociedade dizendo, olha, a riqueza extrema não será tolerada, não é socialmente bem vista. Nós vamos retirar 90% de quem ganha acima de tanto, e esses 90% são recursos que a sociedade usa, a sociedade utiliza. Os impostos são uma forma de redistribuir recursos na sociedade. Os impostos são a forma de redirecionar comportamentos, por exemplo. Eu vou taxar aquelas atividades mais poluentes, aquelas atividades que fazem mal para a saúde, que depois vão onerar o SUS com as pessoas lá. Os impostos também são instrumentos de política cambial, de IOF sobre derivativos, etc. E os impostos, eu não vou falar aqui que eles financiam a política ex ante, mas são instrumentos de financiamento. São instrumentos que redistribuem os recursos, logo eu posso chamar de instrumentos de financiamento, como discurso. E a ideia de que um gasto permanente seja financiado sistematicamente com déficit e com dívida me incomoda, porque eu tenho um instrumento muito melhor. A dívida ela paga juros, ela redistribui mal. Eu tenho um instrumento chamado imposto, que redistribui esses recursos. Então, uma reforma tributária, eu acho fundamental estar em qualquer projeto de desenvolvimento. E uma reforma tributária pode ser absolutamente revolucionária. É evidente que eu preciso de muito capital político para fazer uma reforma tributária revolucionária, mas ela é absolutamente necessária. Se eu quiser construir gastos sociais, um sistema de infraestrutura social eficiente, eu preciso de uma reforma tributária que seja importante, não essa que está sendo discutida aqui no Brasil. Eu queria fazer um comentário também sobre a questão das missões socioambientais, que a Juliana fez referência e eu esqueci de falar na minha fala. Essa ideia é uma ideia-chave para nós. A gente está construindo
em grupo, coletivamente, essa ideia de um esquema do desenvolvimento que dialogue com as várias áreas sociais. Viu, Alexandre? É a ideia de um esquema que tenha a distribuição de renda e a infraestrutura social como motores do desenvolvimento. A ideia é que isso vai gerar crescimento, isso vai gerar emprego, isso vai gerar uma infraestrutura produtiva que vai se articular com as demandas sociais. O que puxa o desenvolvimento são as demandas sociais. É a demanda por saúde, é a demanda por educação, é a demanda por moradia, e isso vai puxar o lado da estrutura produtiva, o lado da oferta doméstica. Ou seja, eu vou investir em saúde e aí eu vou ter toda uma estrutura produtiva do complexo econômico e industrial da saúde sendo puxado por esse gasto público. Eu não posso simplesmente gastar, porque senão o gasto vaza para fora e eu não tenho condições de sustentar um SUS de qualidade, se eu não tiver condição de produzir determinados equipamentos, medicamentos, etc. Se eu importar tudo de fora, eu não tenho condição. Ou seja, eu preciso de uma base material para esse processo de desenvolvimento, para não esbarrar na chamada restrição externa. E as missões socioambientais, elas são uma ideia interessante para a gente pensar isso. Que as missões, elas estão muito associadas a ideias do gasto militar americano, a missão de colocar o homem na Lua. Então, a ideia de pensar o que eu preciso tecnologicamente, materialmente, para colocar o homem na Lua. Então, eu faço uma missão que vai avaliar os setores produtivos necessários para aquilo. Uma missão socioambiental pode ser aplicada também para o caso da saúde, por exemplo, para o caso da educação, por exemplo, para o caso da moradia, para o caso da mobilidade urbana, para o caso do saneamento básico. Para fazer saneamento básico, eu preciso de tecnologia, eu preciso de química fina. Para fazer mobilidade urbana também. Então, eu posso ter missões socioambientais que são geridas de baixo para cima, e esse é outro ponto importante, porque eu não posso pensar o desenvolvimento como uma coisa de cima para baixo, que eu vou articular com aqueles setores, com aquelas classes sociais que estão interessadas em algum nacionalismo. Não é assim que funciona. Não é um grande líder que vai pensar e articular setores da burguesia, fazer alianças aqui e ali, que vai pensar o desenvolvimento de cima para baixo. Ele tem que ser uma construção de baixo para cima. E ele tem que ser uma construção que respeita o território, que respeita o espaço. Eu pensar saúde na Amazônia é uma coisa, mas pensar saúde na periferia de São Paulo é outra. Eu pensar educação, saneamento, etc. Eu tenho que pensar de baixo para cima, considerando a localidade, considerando as comunidades. E essas comunidades têm que fazer parte do processo. Desde a elaboração das políticas, a gestão dos recursos, a fiscalização dos programas, ou seja, a gente precisa democratizar as políticas de desenvolvimento, democratizar a política social. Eu acho que esse é um caminho importante que a gente pode explorar, no sentido de dar mais cidadania para a política econômica e das pessoas entenderem, fazerem parte. Essa ideia de uma industrialização pela industrialização, a ideia de ter um BNDES que vai lá, precisamos de um grande grupo na área tal, porque a área tal é fronteira. E aí você forma um grande grupo na área tal, e aí esse grande grupo, anos depois, é vendido para um grupo estrangeiro. Aquilo não gerou emprego em escala, não gerou tecnologia que desceu para a base, não gerou nada, e você perdeu o recurso. Agora, se eu pensar, eu quero produzir materialmente tecnologia que vai sustentar o SUS, e eu tenho compras públicas que vão puxar e vão incentivar esses setores. Eu vou pensar grupos que vão conduzir um processo de infraestrutura urbana, de mobilidade urbana, de moradia. Eu preciso de atores sociais. A China, que foi uma questão, ela tem atores sociais estatais que conduzem esse processo. Qual é a grande vantagem da China? A China ela tem a capacidade de gerir o excedente social. Ou seja, ela indica o caminho onde que eu vou investir. Não é o mercado privado. Esse recurso não vaza. Ou seja, eu tenho prioridades na sociedade que isso é dirigido. O investimento lá é dirigido pelo Estado. Os grandes grupos são estatais. Eu tenho vários BNDES na China. Eu tenho construtoras estatais. Vai quebrar uma construtora privada, vai ter outra estatal. O governo vai rapidinho resolver esse problema. É isso a China. E nem tanto o gasto social. Se pegar o gasto público na China, você não vai observar esse peso do Estado. Porque o teto de gasto é uma parte do negócio. O teto de gasto serve para esmagar o gasto social.
que vai gerar os vários problemas e as mazelas sociais que a gente tanto aponta. Mas tem o outro lado também, que são os instrumentos. Eu tenho os bancos públicos, eu tenho a Petrobras, eu tenho esse processo de privatização que está desmontando o Estado, eu tenho as políticas de crédito, eu tenho todo um aparato regulatório que aponta na direção do desenvolvimento. Então, esse aspecto também é fundamental do desenvolvimento. Não é só o gasto social. Eu preciso de políticas que articulem as coisas. Ou seja, eu preciso pensar, né, essa base material para garantia dos direitos. Eu preciso pensar uma estrutura produtiva que dê autonomia no processo de desenvolvimento, que a gente não fique sujeita sistematicamente a recursos externos, a dependência externa e às crises de restrição externa. Então, eu preciso pensar um processo complexo. É isso, é recuperar a ideia de planejamento, recuperar a ideia de desenvolvimento. A nossa vantagem, e aí eu termino, Antônio, é que esse tema está sendo discutido lá fora. Vai ser mais fácil trazer aqui para dentro. E radicalizar o tema, e trazer as questões nossas, as especificidades que a gente tem no Brasil. E eu acho que esse é um desafio que a gente tem, que nós, economistas, e toda a sociedade brasileira que tem que participar desse debate. E a gente tem que produzir mais a respeito disso, dialogar mais com as várias áreas sociais e sair do campinho dos economistas, porque se deixar com os economistas não funciona, Antônio. A gente precisa dialogar mais. É isso, já falei demais. Obrigado. Obrigado também, Pedro. Eu tenho a impressão, o debate está terminando, que pelo menos a gente, em parte, cumpriu o objetivo de popularizar o debate sobre política econômica e, principalmente, nessa fase, concordo com o Pedro nesse aspecto. Dentro de alguns meses, se as coisas continuarem como estão, nós teremos um país a reconstruir. E isso precisa fazer parte do debate político, em especial entre a esquerda. Eu queria convidar vocês para participarem, primeiro, dos atos contra o Bolsonaro, amanhã, aqui em São Paulo, a partir das 13 horas, na Avenida Paulista, e dizer que, em função disso, foi alterada a programação do Salão do Livro Político. A próxima atividade é amanhã também, depois do ato, portanto, às 20 horas, com o debate Estados Unidos versus China, uma nova Guerra Fria. Participarão Melissa Cambuí, Elia Jabbour, João Carvalho e Gabriel Landi. Muito obrigado a vocês, ao Alexandre, à Juliane, ao Pedro, ao Tiago também, que fez a interpretação em Libras. Foi um ótimo debate. Espero encontrá-los em breve nesse processo de superar o bolsonarismo e de construir um Brasil pós-neoliberal e pós-capitalista. Boa noite, gente.